Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à disciplina Informática na Educação. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Já estivemos juntos na disciplina Análise e Expressão Textual, lembram-se? Para quem esqueceu, meu nome é Catarina, sou graduada em Pedagogia e Letras. Tenho 3 especializações em Educação, sendo uma delas em Informática na Educação, feita pela UAB e FNMG, e sou mestre em Desenvolvimento Social. Tenho atuado na educação à distância desde o ano de 2013, neste Instituto Federal. Peço que em nossas aulas vocês anotem as dúvidas que surgirem e postem no fórum de Tira Dúvidas, ok? O bom resultado de cada um e de todos será, sem dúvida, fruto da dedicação de vocês no estudo dos conteúdos, tanto na leitura atenta dos textos, quanto na resolução das atividades propostas na sala virtual. No entanto, uma das ações mais importantes é a construção coletiva do conhecimento, através da interação entre todos nós, não é mesmo? Começaremos nossa primeira aula com a apresentação de alguns itens do plano de ensino desta disciplina. Aproveito para lembrar que o plano de ensino completo está na sala virtual. Vamos começar? No mundo atual, alargam-se as fronteiras de produção e disseminação do conhecimento para aqueles que têm acesso à internet e sabem utilizá-la produtivamente. O aparente infinito manancial de informação virtual produzida, organizada e socializada por povos dos mais variados cantos e recantos da Terra está fortemente disponibilizado na web. Daí a importância dos responsáveis pela educação formal, de modo especial os professores, buscarem meios criativos e eficientes de aproveitarem essa gigantesca massa de recursos, informações, conteúdos no processo de ensino e aprendizagem escolar. Apresento para vocês o conceito encontrado no livro Informática e Formação de Professores, elaborado por Almeida, 2000, segundo o qual informática na educação é um domínio da ciência que, em seu domínio, traz embutida a ideia de pluralidade, de inter-relação e de intercâmbio entre críticos, entre saberes e ideias, por diferentes pensadores. Por ser uma concepção que ainda está em fase de desenvolver seus argumentos, quanto mais nos valemos de teorias e visões de mundo coerentes, melhor será para observarmos e analisarmos diferentes fatos, eventos e fenômenos, com o objetivo de estabelecer relações entre eles. Vamos agora iniciar o conteúdo da disciplina, né, como eu disse, primeiramente pelo plano de ensino, no slide 3. Em primeiro lugar, no plano de ensino, né, nós apresentamos a ementa da disciplina, que é constituída dos seguintes conteúdos: histórico da informática na educação, computador como ferramenta de construção do conhecimento, conhecimento e as mídias oral, escrita, visual e digital, tipos de ambientes educacionais baseados em computador, implicações pedagógicas e sociais do uso da informática na educação, informática na educação especial, na educação à distância e no aprendizado cooperativo. Como vocês podem ver, vamos tratar de conhecimentos básicos para fazermos uma breve introdução no estudo da informática na educação, porque, sem dúvida nenhuma, trata-se de uma área de conhecimento que é muito importante na atualidade. E ainda, na verdade, falta aumentar o número de pesquisas, né, que gerem mais conhecimento para serem utilizados por todos nós que lidamos com a educação, especialmente os professores. Então, nós vamos agora ao slide 4, apresentando o objetivo geral dessa disciplina.
que no caso é refletir sobre a importância da organização de ambientes de aprendizagem adequados ao contexto social e histórico em que vivemos, utilizando recursos da informática, com vistas a otimizar o processo escolar de construção do conhecimento. O slide 5. Aí quais são os aspectos que vão ser avaliados durante a disciplina? Em primeiro lugar, né, trata-se de uma avaliação que será realizada de forma contínua, priorizando o aspecto formativo, né, do processo de ensino-aprendizagem. Essa avaliação ela acontecerá durante o desenvolvimento dos blocos de conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem. Serão avaliados, né, o desempenho acadêmico de vocês, esse desempenho acadêmico que é demonstrado nas atividades que vocês fazem na sala virtual, né? Assim, em termos quantitativos, vão ser avaliados a avaliação online, as avaliações, né? Ou seja, a online e a presencial, o seminário, as atividades avaliativas e a participação nos fóruns de discussão. Como instrumentos de avaliação, conforme o PPC do curso, serão distribuídos os pontos, né, da seguinte forma. As atividades avaliativas, que na verdade é basicamente uma tarefa, né, no valor de 10 pontos. Eu deveria até ter colocado no singular e esqueci de fazer essa correção, que é uma atividade avaliativa no valor de 10 pontos. A participação no ambiente virtual através dos fóruns de discussão. Então, como vocês já sabem, são 2 fóruns no valor de 2 pontos e 2 no valor de 3, totalizando 10 pontos. A autoavaliação já está disponibilizada no ambiente virtual, não sou eu que libero, né, mas vocês podem verificar que ela já está lá, no valor de 10 pontos, a avaliação presencial 30 pontos, e a avaliação online 20, e o seminário 20 pontos. No seminário, nós iremos trabalhar com a produção de vocês. Não vai ser simplesmente a leitura de textos e apresentação no seminário. Mas isso aí vocês vão ser instruídos, né, através da sala e também podem fazer contato em caso de dúvida. Então, aí, totalizando os 100 pontos, que são obrigatórios, né, de serem avaliados na disciplina, e vocês, para aprovação, terão que obter os 60 pontos. Bom, nós utilizaremos a bibliografia básica, que é essa que está apresentada aqui no slide, né? O livro Informática e Formação de Professores. Esse livro é disponibilizado na internet. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Se vocês conseguirem, o livro ele não é um livro difícil de ser encontrado, infelizmente. Nós não temos biblioteca no polo, mas nós também não podemos abrir mão de toda a bibliografia básica, né? Assim, nós temos que utilizá-la o máximo possível. E aí nós vamos disponibilizar também um link, né, para acessarem o texto. E Universidade Aberta do Brasil, aí também nós vamos, todos esses textos aí, nós vamos disponibilizar de alguma forma no ambiente virtual de aprendizagem. A bibliografia complementar, na verdade, ela também é bastante importante nessa disciplina. Nós vamos trabalhar com alguns textos que são assim, básicos para a gente pensar a educação no Brasil. Por exemplo, a gente vai iniciar a aula, né, com o histórico da informática educativa no Brasil. Aí, nós continuando a bibliografia complementar, como eu disse, nós vamos utilizá-la também no decorrer das aulas. Aí é mesmo para vocês conhecerem, né, a bibliografia que vai ser utilizada. E também pedir para vocês também pesquisarem esse material, além dos que vão estar disponibilizados na sala de aula. Nós vamos orientar vocês. Bom, é muito interessante quando a gente começa assim, né,
como vocês estão iniciando, há essa pesquisa sobre o uso da informática no Brasil na perspectiva da escola, né? O uso no contexto escolar. E a gente fica até meio chocado de ver a quantidade de tempo que o Brasil discute isso e o pouco ainda que acontece na realidade. Na verdade, o que a gente vê até os dias de hoje é um posicionamento muito grande, de grande parte assim, dos professores e outros agentes na escola, e às vezes até de pais também, contra o uso da informática, especialmente da internet, com objetivos escolares. Isso principalmente na educação básica, mas até na educação superior presencial a gente vê uma grande resistência. Tanto que tem muitos professores de mestrados, doutorados, que têm uma resistência, né, de aceitar pesquisas que tenham como fonte a internet, né, concentrando mais nos livros, aliás, nos livros impressos, né? Então assim, a gente vê que como que é complicado isso para um mundo onde, de canto a canto, né, nós vemos o ser humano com uma grande conexão mesmo através da internet, menos a escola. E a gente vê assim que também não é só no Brasil, tem outros países, outros lugares do mundo, até em alguns considerados desenvolvidos, que também tem uma certa resistência com o uso da internet na escola. E aqui no Brasil já tem quase 50 anos, ou melhor, já tem 52 anos que houve a primeira experiência, né, de uso de informática na escola, que eu não coloquei no slide, mas foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o que eles fizeram foi pesquisar, estudar a própria informática, né? Estudar, pesquisar a própria informática na escola. E depois, em 1971, as universidades federais começaram de alguma forma, pesquisar e usar a internet na escola. Então, assim, uma referência que eu coloquei aqui foi a USP, que usou computadores no ensino de física, né, em 1971. Olha a quantidade de anos, né, que tem isso. Em 1973, também foi usada a informática para avaliar os alunos da disciplina de Química, fazer avaliação formativa e somativa dos alunos. Então, por enquanto, ficou nisso, né? Nesse início da década de 70, o uso da informática na educação ficou um pouco restrito a isso. Aí, no ano de 1975, os pesquisadores da Unicamp, né, eles liderados pelo professor Biratã D'Ambrosio, eles pesquisaram sobre o uso de computadores na escola de segundo grau, que culminou num livro, né, num documento, com esse título aí, Introdução de Computadores na Escola de Segundo Grau, e ele foi financiado por um acordo entre o MEC e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foi, assim, todos esses momentos preliminares aí, né, desde 1971 e já estamos aí em 1975, eles têm, apesar de nós ainda não estarmos tão avançados assim no uso da internet, da informática na educação, mas percebe-se que eles foram muito importantes para esse momento que nós estamos vivendo agora. E em 1976, os pesquisadores da Unicamp visitaram o MIT nos Estados Unidos, MIT, né, e criam um grupo interdisciplinar das áreas de computação, linguística e psicologia educacional. E lá na Unicamp, desse grupo foram originadas, né, as primeiras investigações sobre o uso de computadores na educação. Então, para vocês verem como que essas universidades, né, elas já começaram esse movimento, como eu disse, né, que ele, ao longo do tempo, teve um reflexo muito importante, assim, para nós estarmos, pelo menos, onde estamos, nessa questão do uso da informática. E
esse primeiro momento, apesar que as universidades federais e estadual, como é o caso da Unicamp, né, elas também são universidades públicas, portanto, são geridas, né, pelo governo, pelos governos, né, federal ou estadual ou municipal, mas que o governo entrou mesmo na questão da informática no Brasil já foi em meados da década de 1970, quando ele constitui uma equipe multissetorial no âmbito do governo federal, com o objetivo de buscar alternativas para viabilizar uma proposta nacional de uso de computadores na educação. Na verdade, o governo federal, nesse momento, em plena ditadura militar, né, digamos, em pleno auge da ditadura militar, mas ele também estava se preocupando com outros aspectos da questão da informática no Brasil, para além do uso de computadores na educação. O projeto era voltar também para a questão da área econômica, né? Em 1981, esse movimento de estudar, de pensar o uso da informática no Brasil, ele foi crescendo, né? Então, em 1981, foi organizado o primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação. Esse seminário aconteceu na UNB, Universidade de Brasília. Aí foram tirados os participantes, pesquisadores, tiraram várias recomendações. Entre elas eu destaquei essa aí, né, do balizamento do uso educativo da informática por valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira. A gente analisando a história do Brasil, né, de certa forma até para além do que o texto consultado não diz, né, que era um momento muito tenso na vida, né, do povo brasileiro, e uma preocupação dos pesquisadores é que o uso da informática não ficasse restrito a apenas, né, ao aluno, por exemplo, aprender a utilizar uma máquina, mas e também que não ficasse restrito a experiências de outros países, de outras culturas, né, que outros povos estavam fazendo, começando a fazer na educação com o uso da informática. Então, eles se preocuparam, né, bastante de discutir como que seria isso aqui, de acordo com a nossa realidade. A gente percebe que foi uma discussão interessante, mas que também ficou um pouco restrita ao mundo acadêmico, né, as grandes universidades e aos participantes. Sem dúvida nenhuma tem sua importância, mas o povo brasileiro não, assim, teve um acesso a esse conhecimento, a essas discussões, um acesso direto, né, de alguma forma, a essas discussões que eles fizeram nesse seminário. Pode-se dizer nesses seminários, né, no seguinte também. Então, entre as discussões que foram feitas nesse seminário, destaca-se aí o computador sendo reconhecido como meio de ampliação das funções do professor e jamais como ferramenta para substituí-lo. Eu que sou uma professora com uma longa trajetória na educação pública, né, a gente com certeza percebeu e percebe como que houve e há uma preocupação, assim, às vezes, no professor de como que é isso. Assim, um certo medo, né, talvez. Eu vou falar talvez porque eu não estou falando aqui baseado numa pesquisa, né? Um certo medo de que o aluno ele encante muito com a internet, por exemplo, né? E ele, assim, desconecte do professor. Ou então, assim, conscientemente, talvez, um medo de que o aluno ele se torne independente para aprender. E outro é um medo assim, que não deve existir, isso aí eu já afirmo, né? Que a máquina ela não vai substituir um profissional como um professor. Principalmente um professor bom, né? Um professor
que sabe cumprir sua praticamente missão na Terra, né, de ser professor. Isso aí é um medo que já, para vocês verem, né, já existia aí no início da década de 80. Até antes disso já havia essa discussão, né, para marcar terreno, na verdade, né, para que o computador não substituísse o professor, né? Então, assim, ainda não se sabia, como até hoje ainda a gente tem um certo receio de usar, mas não se sabia ainda como utilizar o computador. No primeiro momento era o computador mesmo, a máquina, né? Nem era sem internet mesmo. Como que poderia ser utilizado nas aulas? Assim, mexeu bastante mesmo, né, com os professores, essa possibilidade, né, de usar essa máquina tão especial, né, dentro das aulas. Então, assim, como eu disse, foi processual essa discussão e o grupo de pesquisadores resolveu fazer um segundo Seminário Nacional de Informática na Educação. Esse segundo seminário, para vocês verem assim, que até geograficamente, né, foi abrangendo de certa forma o país, apesar que uma abrangência assim, de poucas pessoas, né, mas de qualquer forma foi crescendo, porque o segundo seminário já aconteceu na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Então, assim, já foi até bem distante geograficamente do primeiro. E aí a gente analisa nisso, né, aquela leitura que a gente faz, como diz, por trás da cena, que, na verdade, já estava crescendo essa discussão, já estava abrangendo vários estados, né, da Federação Brasileira. Então, nesse segundo seminário, também foram tiradas várias recomendações para o uso nacional, aliás, para o uso da informática na educação brasileira. Então, eu também destaquei nesse caso, para não ficar tão cansativo, né? Ficar citando tudo, a necessidade de encarar o computador na escola como um recurso auxiliar ao processo de ensino-aprendizagem e não como um fim em si mesmo. Então, para vocês verem, no primeiro seminário, uma recomendação foi de pensar como que ia fazer isso sem que o computador substituísse o professor. E aqui, já pensando como usar um recurso como recurso auxiliar. E não como objeto em si, por exemplo, né, para ser estudado. Como colocar o computador na escola como um objeto extraterrestre, por exemplo, que chamasse a atenção de todos, e não conectando com a realidade, né, do ensino, com os aspectos mesmo que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Já no ano de 1983, instituiu-se o Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação, NIED, também na Unicamp. E já no final dos anos 70, início dos 80, foi criado o Laboratório de Estudos Linguísticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, o qual explorou a potencialidade, né, tinha como objetivo explorar a potencialidade do computador usando a linguagem Logo. Passa o slide, por favor. Em 1983, foi criada a Comissão Especial número 11, pelo governo federal, tendo como uma das finalidades propor a orientação básica da política de utilização das tecnologias de informação no processo de ensino-aprendizagem, observando os objetivos e diretrizes do Plano Setorial de Educação, da Política Nacional de Informática e do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país. Aí também, para vocês verem que essa já foi uma ação maior, né, maior no sentido de partir diretamente, né, do governo federal, né, através do MEC.
Ainda em 1983, foi criado o projeto Educom, cuja proposta interdisciplinar era voltada à implantação experimental de centros pilotos estruturados para o desenvolvimento de pesquisas. E esse projeto foi coordenado pelo CENIFOR, que era o Centro de Informática localizado dentro do Ministério da Educação. Em 1984, foram criados os primeiros convênios para a implantação desses centros pilotos entre a FUNTEV, que também era um órgão do Ministério da Educação, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, né? Então, ressaltando aí, como o autor do texto consultado, né, o Nascimento, ele reforça isso, que essa discussão sobre o uso da informática na educação, informática educativa, etc., né, em qualquer um desses conceitos ou expressões, né, teve a grande participação e até mesmo iniciativa dessas universidades federais. Próximo slide. Em 1986, foi criado o Comitê Assessor de Informática na Educação da Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo Graus, CAIE-CEPS, constituído por profissionais de reconhecida competência técnico-científica no país, procedentes de diferentes segmentos sociais, e foi realizado o primeiro Congresso Nacional de Software Educacional. 1987 e 89, houve a operacionalização de 2 cursos de especialização em informática, em nível de pós-graduação lato sensu, realizados na Unicamp e dedicados aos professores das diversas secretarias estaduais de educação e das escolas federais. Então, atingiu uma média, segundo o texto, né, de uns 150 profissionais entre professores e outros servidores, né, públicos das secretarias estaduais de educação. Então, assim, eu posso afirmar como professora que nós, na rede estadual de Minas, nem ficamos sabendo, né, que estavam acontecendo esse curso estava acontecendo. Né, para falar a verdade, por essa época aí, nós nem sequer conhecíamos o computador, aquele mais antigão, assim. No máximo que a gente tinha na época, conhecimento, né, era de datilografia e usar a máquina de escrever. E mesmo assim, eram poucos professores. Nem esse domínio, né, de algo que foi muito útil para a humanidade durante décadas, que foi a máquina de escrever, mas nem esse domínio, né, de escrever numa máquina de escrever, muitos professores não tinham. E aí, no meio de milhões de professores no Brasil, incluindo os entes federados, né, a União, os estados e os municípios, 150, né, foram fazer esse curso, foram preparados, né, nesse curso. Preparados até o conhecimento que se tinha até então. Então, assim, o objetivo deles era multiplicar, que essas pessoas elas fossem multiplicadores, que ensinassem outras pessoas, né? Então, assim, talvez seja por isso que quem morava no norte de Minas, se alguém ficou sabendo, né, disso, foram bem poucas pessoas, né? Então, assim, a lentidão de 1971 a 1987, ou seja, 16 anos depois, ainda poucos estavam, pelo menos, sabendo que alguém estava conversando sobre informática na educação e muito menos ainda sabendo que alguns estavam pesquisando sobre isso no Brasil. E aí, em 1989, na implantação de 17 centros de informática na educação de primeiro e segundo graus, em vários estados da federação. E já deu um passinho a mais, mas olha, 17 centros, né,
num país grande como o nosso, ainda foi, como a gente pode ver, bem pouco. Em 1989 ainda também foi feito o Projeto Multinacional de Informática Aplicada à Educação Básica. Esse projeto envolveu a participação de 8 países, entre eles o Brasil, né? Da organização da OEA, aconteceu em Washington, e aprovado, e esse projeto, né, foi aprovado para o período de 1990 a 1995. A partir da década de 1990, a partir dessa década, as ações governamentais nessa área voltaram-se à capacitação de pessoal, de profissionais, especialmente de professor, para atuar nas escolas. Como eu disse, ainda foi muito pouco, isso que eu estou falando aqui, porque quando a gente estuda algo assim, a gente tem que fazer o máximo para a gente ir conectando na realidade e tentando entender por que nós ainda estamos em determinada realidade, né, em determinado contexto. E ainda nessa época foram poucas pessoas que participaram e que mesmo ficaram sabendo que estava havendo, né, essa capacitação. E eu afirmo, vocês podem consultar, quem é mais jovem, pode consultar pessoas com um pouco mais de idade aí, e não precisa nem ser idoso para responder isso. Pode ser com um pouco a mais de idade que vocês. Para ver que continuava assim a massa da população sem saber o que era um computador. Então isso tem uma gravidade muito grande, né, na nossa trajetória assim, até mesmo de desenvolvimento econômico e ainda mais no social, desenvolvimento social no Brasil. Então, em 1997, o MEC, né, o governo federal, através do Ministério da Educação, cria o PROINFO, que é o Programa Nacional de Informática na Educação. Esse aqui, com certeza, muitos de vocês devem ter ouvido falar. Foi criado através da portaria número 522. Então, o objetivo do PROINFO, né, ele foi criado para promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. Nesse caso aí, nós temos, né, que admitir que, apesar que ainda não atingiu o conjunto dos professores, muitos professores dessa época se aposentaram sem nunca usar algo relacionado à informática, né, dentro da escola, mas mesmo assim já houve um avanço, já chegou mais próximo da população, porque aproximou mais das escolas estaduais e municipais, né, que são as escolas responsáveis pela educação, né, desde a educação infantil até o ensino médio. E foram criados os NTS, que também muita gente deve ter ouvido falar, porque eles foram colocados em muitos lugares, inclusive na zona rural, em algumas comunidades, os núcleos de tecnologia educacional, que eram dotados de infraestrutura de informática e comunicação e que reuniam educadores e especialistas de hardware e software. E esses NTEs, né, eram locais, eu ainda não sei se em alguma comunidade ou algum bairro de alguma cidade de vocês ainda tem algum, mas eles eram locais que a população começou a utilizar para pesquisa, né, para estudar, às vezes até para poder fazer uma inscrição, para fazer cursos, para aprender a usar os aplicativos, né? Então, assim, eles foram um local que começou a aproximar a informática, né, da população. E não só da escola, da população escolarizada, mas da população. E o PROINFO é um programa que ainda continua em vigor. Aí no final da videoaula aqui vocês vão fazer uma atividade, né, para verificar isso diretamente no site do MEC. Aqui a gente vai abordar um outro conteúdo, que até esse último slide
a gente viu aí um pouco do histórico da informática na educação brasileira. Antes de passar para isso aqui, eu vou até registrar o seguinte, que existe assim muito material se a gente for fazer um trabalho assim que for apresentar o uso da informática. Não digo nem em nível mundial, porque é bastante, né? Para uma disciplina de pouco tempo assim. Mas de alguns países, que a gente saísse do Brasil, fosse para outros, seria muito mais material. Agora, só que eu preferi, né, assim, a gente focar um pouco assim, focar na realidade nossa, no Brasil, que é onde nós temos que procurar entender em primeiro lugar e principalmente precisamos, né, pensar como agir para modificar essa realidade. E até também não disse no início da aula, mas vou dizer agora, que vocês, sem dúvida, vocês alunos da licenciatura em computação, têm um papel muito importante nessa preparação, né, de profissionais, de futuros professores, para trabalharem nessa área de informática. E acredito que vocês também vão formar profissionais para trabalharem com informática na educação. Vocês, acredito muito, eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito na educação, apesar de todas as dificuldades que nós temos, né, no país, que vocês vão, futuramente, quando alguém for trabalhar uma disciplina assim, com certeza vai ter muito mais histórias boas para contar, né, e mais próximas da realidade que a gente vive, da gente não precisar ficar pegando só o que universidades localizadas assim, geograficamente bem distantes de nós, elas fizeram. Foi muito importante o que elas fizeram. Mas nós precisamos fazer aqui onde cada um de vocês está morando, né? Onde cada um de vocês forem morar. Nós precisamos fazer aqui. Então, nós temos, de acordo com Almeida, né? Nós temos duas grandes linhas de abordagem para discutir informática na educação. Eu vou falar muito brevemente sobre isso, mas vocês vão fazer leituras, né, durante as aulas para vocês entenderem. Também nós vamos continuar nossa interação, né, na sala virtual e aí nós vamos dialogando sobre esse assunto, sem dúvida nenhuma, lá também. Então, basicamente, a abordagem instrucionista, ela não, aqui no caso a gente está tratando de informática na educação, né? Mas a abordagem instrucionista não se refere só à informática na educação. Aliás, ela nem começou, né, a ser discutida pensando em informática na educação, que ela é anterior. Então, assim, ela é baseada assim, na ideia mais de treinamento, né, de atividades de ensino-aprendizagem que o aluno faz na base, por exemplo, né, do ensaio e erro, um exemplo. Então, assim, como que eu vou dizer assim, já aproveitando uma palavra, né, da informática, bem robotizado. Então, que ele estuda e dá as respostas. Não que também isso seja para jogar tudo fora, não é bem assim. Por exemplo, eu aprendi tabuada, foi assim, né? Eu estudei, a gente decorava a tabuada, né? E eu aprendi com 8 anos e lembro até hoje de tudo. Então, assim, não é tão ruim, não tem como a gente jogar fora. Mas nós também temos que reconhecer que isso não gera um conhecimento assim grande, né, para a pessoa compreender a realidade, para ela compreender a si mesma, para ela pensar, para ela encontrar saída para os problemas, porque é só aquilo ali que a pessoa faz e dá aquela resposta que está sendo esperada. Então, assim, é por isso que eu disse que é meio robotizado, né? Então, no caso da informática,
dessa abordagem instrucionista dentro da informática na educação, entre outros aspectos, né? Ela enfatiza o hardware e o software, ou seja, né, a máquina, com vistas a ensinar o aluno e não provocar conflitos cognitivos, ou seja, com vistas a trabalhar com o aluno de uma forma que ele é o ser que não sabe nada e que tem que ser ensinado, né? Ele vai receber os conhecimentos. Se antes ele recebia só do professor, como diz, né, que a gente diz muito na educação, a base do curso PIGIS e atualmente a base só do slide, aí o aluno, ele nesse caso, né, só espera que ele receba esse conhecimento e que ele vomite esse conhecimento, né? Para ele ser nota 10, ele tem que repetir o que foi passado para ele, basicamente isso. O que esses conflitos cognitivos, ou seja, não gera... O conflito, ele tem uma característica interessante, porque ele mexe com a pessoa, né? Mexe com, igual no caso, mexe com o estudante e faz ele pensar para resolver um problema. Então, essa abordagem aí, ela nega isso, né? Ela não leva a pessoa a entrar nesse conflito cognitivo relacionado com o conhecimento, né? Com a construção do conhecimento. Então, estudou determinado conteúdo, né? E aí ele tem que mostrar as respostas relacionadas exatamente com aquelas perguntas que são feitas e somente isso. Então, e nesse caso, colocando o computador no ensino, dentro de uma abordagem dessa, não se espera que o aluno pense, né? A máquina ali vai ser só para ajudar mesmo ele encontrar as respostas já previstas. A gente tem muitos cursos que são montados assim, né, dessa forma. Inclusive cursos de inglês que a gente tem por aí. Alguns, né, eles esperam que a pessoa que está estudando, ela só apresente aquelas respostas já previstas. De inglês e de outros cursos também. Tem áreas de conhecimento que ainda trabalham muito assim. Eu até aproveito aqui para dizer, vai que algum professor do curso que eu estou fazendo atualmente, né, quem sabe ele assiste, aí vê uma crítica que eu já faço dentro do curso. Por exemplo, o curso de licenciatura em Química mesmo, a gente é levado a mais ou menos essa abordagem instrucionista. Resolver listas de exercícios e dar respostas prontas. Uma ciência tão importante como a química, né? Aí acaba que a pessoa não tem muita oportunidade de pensar sobre a aplicação da química, questionar a química, porque a formação do aluno, a preparação do aluno, futuro professor, é simplesmente uma abordagem instrucionista. Então, se algum professor estiver vendo, quem sabe, essa videoaula, pensa nisso aí, vamos mudar, né? E outros professores também. Inclusive, a gente tem a informática que pode ser utilizada tanto na abordagem instrucionista ou na construtivista. Que a abordagem construcionista, né? Ela já pretende o contrário da instrucionista. Pretende que o aluno, ele pense por si mesmo, que ele encontre resposta para os problemas e não a resposta esperada, que ele vá além disso, que ele seja capaz, né, de encontrar outras respostas diferentes daquela que alguém pensou, que alguém já deixou prontinha para ver se o aluno ia chegar naquela resposta. Inclusive, com isso, a gente não muda, né, a realidade, só com respostas já prontas. Então, num movimento dialético entre o concreto e o abstrato. Aí não trabalha, né, com o abandono de nenhum dos dois, né, nem do concreto, do mundo real, e nem coloca de lado o abstrato. Que, por exemplo, a gente, na área de educação, às vezes tem mania de
ficar meio posicionado contra o que é chamado de teoria. Aí a gente vê que a teoria científica mesmo, praticamente em todas as áreas do conhecimento, ela não nasce do nada. Ela é fruto de um trabalho a partir do mundo concreto, geralmente, que depende da área, né? De uma forma ou de outra, a teoria, né, o abstrato, ele está relacionado ao mundo concreto. O abstrato é uma criação humana para poder representar o mundo concreto. Então, assim, a abordagem construcionista, ela propõe isso. E aí, dentro da abordagem construcionista, se localiza, por exemplo, os cursos de educação à distância oferecidos pelo IFNMG. Eles têm esse propósito, né, de fazer com que o aluno ele interaja com os colegas, que ele estude, que ele pense por si mesmo, né, que ele se organize e que ele encontre respostas para os problemas colocados nas disciplinas e muito mais do que isso, que seja capaz também de encontrar resposta para outros problemas da vida, né? Então, assim, isso por exemplo, como eu estou dizendo, né, os cursos oferecidos à distância no IFNMG, eles estão localizados dentro da abordagem construcionista. Aí a gente vê assim que talvez a gente precisa melhorar muito ainda, né? Mas aí já tem um pé, no mínimo, né, dentro dessa abordagem. É hora daquela paradinha, né, na videoaula aí, que o tutor ou a tutora vai dar uma parada e vocês vão pesquisar, vão responder. As duas perguntas que eu estou fazendo, eu digo que é mamão com açúcar. Mas mamão com açúcar não foi minha intenção. Porque, assim, talvez nem todo mundo, eu afirmei aqui, agora há pouco, né, que o Proinfo é conhecido, muito conhecido no Brasil. Mas, talvez entre vocês haja quem não conheça. Então, eu resolvi, né, dar uma tarefinha muito fácil, mas ao mesmo tempo ela está concretamente, né, dentro do propósito da informática na educação, que é de vocês utilizarem, né, a internet para fazer uma pesquisa que vocês já estão acostumados, já sabem, mas dentro dessa disciplina vocês ainda não tinham tido essa oportunidade. Vamos lá, então. Aí tem o endereço, né, já direitinho no assunto, porque o tempo é curto, para vocês acessarem lá no MEC, onde está tratando desse programa, né, do Proinfo. E vocês vão responder essas duas perguntas, ok? Daqui 10 minutos, aí vocês retornam com a resposta. Então, vamos lá. Bom, passados os 10 minutos, vocês já com certeza encontraram, como eu disse, as respostas, responderam as perguntas mamão com açúcar e encontraram a resposta. A resposta, no caso, é exatamente o que está escrito lá no site do MEC sobre Proinfo, né? Que é um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. Então, se refere à educação superior? Não, se refere à educação básica, até o ensino médio. Esse programa eleva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para o uso das máquinas e tecnologias. E o município, para fazer parte do Proinfo, que é dividido em duas modalidades, né, urbano e rural, o município deve seguir 3 passos. Primeiro, o município faz adesão, né? Aí ele faz um compromisso, né? Faz o cadastro e a seleção das escolas onde esse governo municipal, né, a prefeitura, quer que aconteça o Proinfo.
Aí, como eu disse, né, a adesão ao compromisso do município com as diretrizes do programa, imprescindíveis para o recebimento dos laboratórios. Após essa etapa, deve ser feito o cadastro do prefeito em nosso sistema, que permitirá o próximo passo, que é a inclusão das escolas no Proinfo. Bom, pessoal, lembrando aqui, para cutucar vocês mesmo, que assim, me incomoda demais. Antes de ser professora, eu sou cidadã brasileira, tenho uma consciência disso, e nós todos pagamos o que é público e que não é barato. É muito caro, né? Nós pagamos muitos impostos para que com eles seja mantido o país, mas às vezes há boas intenções que não acontecem, não se transformam em ações para melhorar a vida da população. Por exemplo, eu sei que muitas escolas receberam esses laboratórios de informática, tanto escolas estaduais quanto escolas municipais, tanto nas cidades quanto no campo. Ou, às vezes, elas não chegaram nem a serem colocadas nas escolas rurais, né? Nas escolas no campo. Mas que as prefeituras receberam, se elas tiverem feito a adesão e o cadastro, e elas com certeza receberam. Então, assim, a gente precisa saber disso. Temos que acompanhar, cobrar, né, das prefeituras e, principalmente, incentivar nossos colegas, professores e a população a usar esses equipamentos, que eles ficam obsoletos, né? Eles ficam ultrapassados e é um dinheiro público 100% jogado fora. Vamos lá, gente, reage aí. Né? Por isso que eu digo que vocês são muito importantes, vocês têm que provocar essa discussão e vocês vão ter autoridade para isso, né? Por causa da formação que vocês estão tendo. Então, vamos finalizar essa videoaula com essa cutucada aí para reagir e ir atrás desses equipamentos, ver como que está acontecendo isso na cidade. Então, concluindo, né? Finalizando, pessoal, eu digo para vocês, foco nos estudos. Lembrando que nós estaremos juntos na sala virtual de Informática na Educação. Um abraço a todos, até a próxima.